Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto e eu. Olá, queridos, bem-vindos ao nosso curso bíblico avançado, tema número 4. E esse tema número 4 fala sobre a primogenitura. O que é primogenitura, pastora? É a prioridade de nascimento entre os irmãos. Logo, o primogênito era aquele que tinha o mérito de receber algumas regalias, alguns privilégios e também tinha alguns deveres perante a sua casa, perante a sua família. A importância do filho mais velho, nós vamos ver hoje, e as diferenças dele com os seus irmãos. Então, a lição de hoje, o tema de hoje, que abrange a primogenitura, vai ressaltar para cada um de nós aqui a importância daquele filho mais velho e também das diferenças que havia entre ele e os seus irmãos. O objetivo dessa lição vai além de falar da importância do filho mais velho, do primogênito. O objetivo da lição de hoje é revelar a graça de Deus, é mostrar para nós que a graça de Deus já estava presente naquela época e já abençoava os personagens bíblicos que viviam nesse tempo. Então, a bênção de Deus por causa da graça, ela vai ser concedida àquele que não teria direito e ela vai ser tirada daquele que por direito a herdaria. Isso é graça de Deus. O mérito é o filho mais velho receber a bênção dobrada, a bênção especial, uma herança maior, ser respeitados pelos irmãos. Esse era o mérito, né? Eram os benefícios que advinham por causa do mérito do filho mais velho. Mas nós vamos ver que acima desse mérito, acima desse costume, acima dessa lei, estava a graça de Deus. E a graça de Deus, nós sabemos, é o favor imerecido. Então, aquele que não teria direito vai receber, enquanto que aquele que teria por direito herdar, não herda. Em detrimento daquele que vai receber no seu lugar. Pastora, mas essa questão de primogenitura para nós, para a nossa cultura, para os nossos costumes, não é tão importante. É verdade, não tem muita relevância. Para nós aqui, na nossa cultura, no nosso costume, os filhos são todos iguais. Recebem herança igual, têm o mesmo tratamento, né? O mesmo carinho, o mesmo amor. Se abençoa um, abençoa o outro. Isso para nós. Mas olha só, na cultura bíblica, o nascimento do primogênito era de vital importância. Um patriarca, ele só passava a contar, só era citado e só se tornava pai de família quando nascia, né, o seu primeiro filho homem. Tá? Então o patriarca só passava a existir como pai de família e só era citado na sociedade com o nascimento do seu primeiro filho homem. E se ele tivesse 10 meninas? Ele não era citado e não era contado na sociedade da época. Ele só passava a realmente figurar na sociedade e ser pai de família com descendência garantida quando nascia o seu primeiro filho homem. Caso ele não tivesse filhos homens, a sua descendência seria interrompida. Então vamos supor um pai, né, naquela época bíblica, que não tivesse nenhum filho homem, mas tivesse 5, 6, meia dúzia, 10 filhas mulheres. A descendência dele seria interrompida. Não haveria quem desse continuidade à linhagem, à descendência desse pai de família. Por quê? Porque ele não tinha nenhum filho homem, nenhum menino. No caso do nascimento de gêmeos, era primogênito, era considerado como primogênito aquele que primeiro saísse do ventre materno, tá? Então são gêmeos dentro do ventre da mãe. Na hora do parto, é primogênito qual? Aquele que nasce primeiro, aquele que sai primeiro do ventre materno, ok? No caso da esposa, do pai de família lá, do chefe de família ou do patriarca, só seria patriarca se fosse pai, né? No caso daquela época, o homem tivesse uma esposa que fosse estéril. A gente vê isso muito claro
no caso de Abrão. Abrão, antes de ser Abraão, ele era casado com Sarai, né, que vai se tornar a Sara, e ela era estéril. Então, quando a esposa era estéril, o costume, o que eles costumavam fazer na época, era ter filho com uma outra mulher. Olha bem, a regra era, o homem tem uma esposa que é estéril, ela não pode gerar filhos. Com o consentimento dessa esposa, né, esse homem, ele vai ter filho com outra mulher. Caso essa outra mulher lhe dê um filho homem, esse filho homem dessa outra mulher vai ser o primogênito desse pai, tá? A esposa não pode ter filhos. Ela permite ao seu marido que tome uma outra mulher. Nós vemos isso também no caso de Abraão, Sara e Agar. Agar vai dar um filho homem para Abraão, o Ismael. Pela regra da primogenitura, Ismael era o primogênito do pai. Mas aí a gente vê Deus entrando na história, interferindo na história e fazendo alguns ajustes e algumas mudanças com relação a isso. Posteriormente, o primogênito do Abraão não será Ismael, mas será Isaque. Isaque é quem vai garantir a linhagem e a descendência do seu pai Abraão, tá? Caso o patriarca não tivesse filhos, nem com a esposa legítima, filho homem, né? E nem com outra mulher, ele poderia, no caso, pegar um servo nascido na sua casa, né? Um escravo que nasceu na sua casa e colocar esse escravo, esse servo como seu descendente. Abraão pensou em fazer isso lá no capítulo 15 de Gênesis, quando ele intenta, né? Quando ele intenciona colocar Eliezer como seu descendente. Eliezer era um servo que tinha nascido na casa do Abraão e Abraão tem, né, a intenção de colocar o Eliezer como seu descendente, como seu primogênito. Mas Deus interferiu e disse a Abraão que ele não precisava fazer isso, que ele teria os seus próprios filhos. Muito bem. O primogênito, o filho primogênito, ele está diretamente ligado à semente do pai. Você já parou para pensar que a semente do homem, ela leva o nome de sêmen? Sêmen vem de semente. E o primeiro filho homem é aquele que abre o canal da vida do seu pai. É o que abre o canal, né, que vai perpetuar a descendência desse pai. Então, o primogênito está diretamente ligado à semente do pai. Ele vai abrir o canal da vida. Ele vai garantir a posteridade desse pai. Por isso que é um assunto tão importante nos tempos bíblicos, nos tempos antigos. Uma filha primogênita, ela não era considerada descendência da casa do pai. Por quê? Simplesmente porque a filha, quando gerar e der à luz a um filho, ela vai estar garantindo a descendência do seu marido e não do seu pai. Daí o fato de as filhas, primogênitas ou não garantirem a descendência na casa do pai, porque elas vão gerar filhos, elas vão dar à luz muitas crianças, mas o primeiro filho e os demais filhos dela vão garantir a descendência do seu marido, ok? Então não é um assunto difícil e nem complicado da gente entender. Olha só, o filho primogênito, ele possuía direitos, mas ele também possuía deveres. Olha só, o filho primogênito, na ausência do pai, quando o patriarca morresse, ele seria o seu sucessor perante a família. Ele possuía autoridade sobre todos os seus irmãos. Então, na ausência do patriarca, né, que é o chefe da família, que é o responsável da família, quem vai gerir, quem vai administrar, quem vai assumir o lugar do pai, quem vai garantir a continuidade de fé que o pai até então ensinava, pregava, é o filho primogênito. Então ele vai ter direitos,
mas ele também tem deveres. Os deveres é ser o sucessor do pai, possuir autoridade para administrar sobre os seus irmãos mais novos, responsável por dar continuidade à fé. Veja que a fé nos tempos bíblicos e nos tempos dos patriarcas, elas eram ensinadas de pai para filho. Então, era costume do pai de família reunir todos os seus filhos e falar para eles sobre a fé. Falar para eles sobre o Deus da criação, contar para eles, tudo o que aconteceu no início, como é que foi a origem das coisas, enfim. Cabia ao pai de família levar ao conhecimento dos seus filhos o Deus da criação. Então, o pai de família era responsável por incutir, por colocar no coração dos seus filhos a confiança e a fé no Deus que criou todas as coisas. Na falta desse pai de família, era o primogênito que ia dar continuidade a essa fé do seu pai. O primogênito tinha direitos, privilégios. Ele tinha, por exemplo, o direito de receber a bênção dobrada do seu pai. Era muito comum nos tempos bíblicos, quando o pai de família estava à beira da morte, percebia que já estava para morrer a qualquer momento, ele reunia todos os seus filhos e ele abençoava um por um. Só que o primogênito recebia uma bênção maior por parte do pai. O primogênito também, na hora de dividir a herança, ele recebia uma herança dobrada. Ele recebia uma dose em dobro da herança que era deixada pelo seu pai. E a descendência do patriarca, ela era determinada somente a partir do nascimento desse filho primogênito. Nós falamos em direitos e falamos em deveres. Muitas vezes, não foram poucas não, mas muitas vezes esses privilégios, esses direitos e esses deveres despertavam nos irmãos mais novos ciúme, inveja. A gente vê isso muito claro no caso de Esaú e de Jacó. Quem é o primogênito? Esaú. Esaú é o primogênito por direito. Ele nasceu primeiro. Os dois eram gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú nasce primeiro. E porque ele nasceu primeiro, ele era o primogênito e ele é que teria, segundo o costume da primogenitura, o direito de receber as bênçãos, enfim, os privilégios que cabia ao primogênito. Só que a gente, no desenrolar da história, percebe que o Esaú, por causa de um momento de necessidade, um momento em que ele estava com muita fome, passando mal e achava que ia morrer porque estava sem comer, o Jacó chega para ele e faz uma oferta. Olha, eu compro o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas com um guisado que eu acabei de preparar. Veja que a fome era algo daquele momento. Ele podia resolver essa questão da fome de outras formas. Não necessariamente ele era obrigado a aceitar a oferta do Jacó. Mas ele achou por bem, entregar o seu direito à primogenitura por causa daquela refeição, por causa daquela comida que o Jacó tinha preparado. Entendam que nessa época também era comum e era permitido que se vendesse a primogenitura. Já que era algo valioso, aquele que tinha direito, ele podia, se ele quisesse, vender a primogenitura. Só que no caso de Esaú e de Jacó, quando Esaú abre mão dessa primogenitura, na verdade, ele está abrindo mão da bênção, da aliança de Deus. Ele deu mais valor ao alimento que mataria sua fome naquele momento, do que a algo que era uma bênção advinda de uma aliança que Deus havia feito. Então é como se ele estivesse desprezando. Se a primogenitura é algo valioso, é algo importante, e eu quero vender, poxa, pelo menos eu preciso vender por um bom preço, por alguma coisa que realmente valha a pena. Afinal de contas, eu estarei abrindo mão dos meus direitos, dos meus privilégios,
e dos meus deveres como primogênito. Então, se é para vender, vamos vender por uma boa oferta, por um bom preço. E não foi o caso do Esaú. Era um prato de lentilhas com um guisado. Algo que qualquer criado faria para ele rapidinho, se ele quisesse, se ele pedisse. Ele era o primogênito do Isaac. Poxa, o que ele falasse seria lei. Mas não. O Jacó chega com a oferta, não é? Naquele momento em que ele está com muita fome, e sem pensar muito nas consequências, ele entrega o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha e de um guisado. Eu quero que você entenda que era permitido nessa época a venda da primogenitura, mas não nesses moldes. O Jacó, ele mostrava um entusiasmo muito maior pela bênção da aliança com Deus. É tanto que ele se esforçou o máximo que ele pôde para tomar para si um direito que não era dele, mas era do irmão dele. E ele conseguiu, não é? Esse direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas e de um guisado. Esaú abriu a mão, deixou de lado a primogenitura e o Jacó tomou posse. Veja que a partir de então, o nome de Jacó, ele vai ser mudado. Ele vai se chamar Israel. E mais tarde, o povo de Deus vai ser chamado de israelita. Israelita porque é filho de Israel. E Israel, entenda bem, é o nome espiritual do povo de Deus, da nação de Deus. Veja que Jacó vai ter 12 filhos. E os 12 filhos de Jacó serão os 12 cabeças das 12 tribos de Israel. Então é uma coisa bonita a gente ver o agir de Deus na história. A graça de Deus se movimentando, a graça de Deus atuando e dando àquele que não tem direito e aquele que tem direito não recebendo. É muito interessante quando a gente começa a observar isso. E interessante também é notar que a descendência de Abraão, ela foi perpetuada por intermédio de filhos não primogênitos. Interessante, né? Quando Deus se manifesta para Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, Deus se revela a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então veja que a descendência do Abraão, ela foi perpetuada por filhos não primogênitos. Então eles são os primeiros 3 patriarcas da história bíblica. Abraão, Isaac, Jacó e depois os seus 12 filhos são os primeiros patriarcas da história do povo de Deus. Muito bem, como é que funcionava a primogenitura numa família polígama? Veja que a maioria dos homens, eles tinham mais de uma mulher. Então assim, era comum nessa época ser considerado como primogênito tanto o filho da esposa legítima como o filho da segunda mulher, da outra mulher. Então no caso da esposa não dar um filho e a outra mulher dar um filho primogênito, o primogênito dessa outra mulher é que ia perpetuar a descendência desse patriarca, ok? Todo primogênito, fosse homem ou fosse animal, pertencia ao Senhor. Entenda bem. Lá na sua casa, você tem os cabritos, você tem as ovelhas, você tem os bodes, e cada primogênito de cada espécie de animal pertencia ao Senhor. Se fosse um animal apropriado para o sacrifício, então o primogênito do animal era sacrificado ao Senhor. Mas se fosse um primogênito de um animal que não era apropriado para o sacrifício, vamos citar aí o bode, né? O bode, a mulher do bode lá deu à luz um bodinho, é o primogênito. Só que esse primogênito do bode, ele não é apropriado para o sacrifício, então
Ele pertence a Deus, mas ele não era sacrificado ao Senhor. Ele podia ser resgatado pelo seu dono, por um preço estabelecido na palavra de Deus, no texto sagrado. Lá no texto sagrado, em Êxodo, capítulo 13, versículo 2, e do versículo 14 até o 16, você vai ver essa questão do primogênito do homem e do primogênito do animal, que se fosse para o sacrifício era sacrificado a Deus, e caso não fosse apropriado para o sacrifício, deveria ser resgatado por um bom preço, um preço estabelecido em lei, e levado de volta para casa. Isso no caso do animal. Mas e se fosse um homem? Aí eu quero que você puxe um pouquinho pela sua memória e pensa na Ana. Lembra da Ana? Esposa do Eucana? Que tinha também uma outra mulher chamada Penina? Lembra? A Ana não conseguia gerar, mas a Penina gerava um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. E a Penina gerou um primogênito para o Eucana. Esse filho da Penina era o primogênito do Eucana. Quando a Ana, algum tempo depois que a Penina já tinha vários filhos, a Ana dá à luz ao seu primeiro filho, Samuel, o que ela faz? Você lembra? Ela oferece, antes de ficar grávida, ela oferece o filho ao Senhor. E ela faz um voto, ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei para o Senhor. Eu vou dá-lo para a obra do Senhor. Porque esse era o costume. Tanto o primogênito do animal quanto do homem, ele era oferecido, ele pertencia a Deus. Ou ele ia fazer a obra de Deus, como homem de Deus, ou então a mãe poderia resgatar esse filho por um preço estabelecido no texto sagrado. No caso da Ana, antes mesmo de ficar grávida, ela faz o voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego para o Senhor. E Deus deu. Deus deu a Ana o seu filho tão querido, o seu filho tão amado. E quando ele desmama, né, já grandinho, desmamou, o que a Ana fez? Ela foi até o templo e ela entregou o seu primogênito para a obra de Deus. Ou seja, ela estava fazendo aquilo que era comum fazer. Caso a Ana não quisesse entregar o filho para a obra de Deus, primeiro, ela não deveria ter feito o voto que fez. Vamos supor, então, uma situação assim, hipotética, de que a Ana não tivesse feito o voto. Então, quando ela tivesse o filho dela, ela tinha duas opções: ou levar e entregar porque era do Senhor, ou chegar para o sacerdote, pagar o preço estabelecido e resgatar o primogênito e levar para casa. Mas como a Ana, antes de ficar grávida, faz o voto, então ela está presa ao voto que fez. O filho dela já pertencia ao Senhor por causa da lei da primogenitura, mas ela fez o voto e quando ele desmamou, já era grandinho, ela leva e entrega para a obra de Deus. Não é? Isso aí é conhecido de todos nós. Então o animal, se fosse para o sacrifício, era sacrificado; se não servisse para o sacrifício, era resgatado. O filho, o primeiro, poderia ser resgatado caso a família quisesse. Se a família não quisesse, a família colocaria esse primogênito a serviço do Senhor, porque todo primogênito, diz o texto sagrado, pertence ao Senhor, ok? A 10ª praga do Egito, ela é muito bem entendida em toda a sua largura e profundidade quando a gente estuda um pouquinho sobre primogenitura. O que aconteceu lá no Egito na 10ª praga? Todos os primogênitos morreram. Desde o primogênito do faraó até o primogênito da casa do escravo, daquele mais pobrezinho. Todos os primogênitos dos animais morreram. O que significa entender? Além da tristeza da perda, significa entender que o Egito ficou sem descendência. A descendência do Egito foi interrompida. Por quê? Porque o primogênito do faraó morreu. Entende? Dá para você ter uma noção da gravidade que foi a 10ª praga do Egito? Mas muito bem, vamos continuar aqui. Nós temos no livro de Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo.
Até aqui a gente viu os direitos do primogênito, os deveres do primogênito, a importância do primogênito, não tanto para nós, porque o nosso costume, a nossa cultura é outra, mas muito importante para o povo antigo, o povo bíblico, da época bíblica. A gente viu tudo isso. Agora, nós vamos ver no caso do filho pródigo, a graça de Deus. A graça de Deus, assim, às claras, revelada. Por quê? Porque na parábola do filho pródigo, o mais velho é o primogênito, ele é o mais velho. Então ele tem direito à bênção dobrada, ele tem direito à porção dobrada na herança, ele tem privilégios e ele tem alguns deveres que ele precisa cumprir. No momento, lembra que é uma parábola, tá? Não é um fato real. Jesus conta essa parábola para poder dar para nós uma noção de como é que é a ação da graça de Deus na vida de um pecador, na vida de alguém que não tem direito nenhum a absolutamente nada. Então esse filho mais velho, quando o irmão mais novo vai embora, já recebeu sua parte da herança. Lembra? Pai, eu quero a minha parte da herança, aquilo que me cabe, o Senhor me entrega agora, porque eu quero viver a minha vida. Naquele momento ali, o pai de família, ele faz a partilha da sua herança e entrega na mão do filho mais novo aquilo que era direito dele. Todo mundo conhece a história, ele vai, ele gasta em coisas que não são dignas, com aquilo que não é pão, ele torra todo o dinheiro dele e fica na miséria. Aí ele tem duas opções: ser humilde, se humilhar e voltar para a casa do pai dele, nem que seja para ser um servo, porque agora ele não tem mais direito a absolutamente nada. O direito ele já tinha recebido e já tinha jogado fora. Ou então ficar na miséria comendo, né, as bolotas que os porcos comiam. E ele decide: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, eu sei que eu errei, eu sei que o que eu fiz não estava certo, mas eu vou pedir para ele me dar uma chance, nem que seja para eu ser um empregado dele. E aí Jesus conta essa parábola e diz que o pai, ele ficava à porta, constantemente com aquela expectativa de que o filho pudesse voltar. E quando ele vê que o filho está voltando, ele faz uma festa. Ele faz uma alegria muito grande, ele recebe o filho de braços abertos, ele recebe com amor, ele recebe com honra, ele recebe com dignidade, ele coloca o anel no dedo do filho dele, entre outras coisas, entre outras honrarias. O pai tira o anel do dedo e coloca no dedo do filho, ou seja, ele está dando dignidade para o filho, ele está dando autoridade para o filho, ele está dando de novo os direitos para o filho mais novo. Né? Que pela lei da primogenitura já não tinha mais direito a absolutamente nada. E o filho mais velho fica triste, fica aborrecido. Por quê? Porque esse meu irmão foi embora, fez o que fez e agora o meu pai recebe ele desse jeito, com festa, com banquete. Para mim ele nunca fez uma festa, nunca fez um banquete. E aí, mais uma vez, a gente vê que o agraciado é o filho segundo, o filho mais novo, não o filho mais velho. O filho mais moço, ele vai ser mais agraciado do que o filho mais velho. Entenda que isso, para a lei da primogenitura, estava errado, né? É incoerente. Quem tinha mais direitos, quem tinha mais privilégios, pela lei da primogenitura, era esse filho mais velho, que ficou o tempo todo do lado do pai, que trabalhava, enfim. Esse filho mais moço, pela lei da primogenitura, ele já não tinha mais direito a absolutamente nada. E aí nós vemos a graça de Deus atuando, agindo, e o filho mais moço sendo agraciado em detrimento do filho mais velho. Aí nós vamos ver Jesus Cristo e a primogenitura. Veja que Jesus foi chamado de o primogênito dos mortos. Mas eu te pergunto, ele foi o primeiro a ressuscitar? Sim ou não? Não. Outras pessoas já tinham ressuscitado antes de Jesus.
Então, pastora, por que Jesus Cristo é chamado de o primogênito dentre os mortos? Porque com a ressurreição de Jesus Cristo, nós temos o direito à salvação, à vida eterna. Então, Jesus Cristo é o primogênito dos mortos porque ele foi o primeiro a viver a ressurreição que vence a morte e conduz à vida eterna. Ok? Entendido? Jesus Cristo também foi designado o primogênito de toda a criação. Porque antes que tudo existisse, ele já estava lá. Já estava lá antes que a obra da criação iniciasse. Então ele também é considerado o primogênito de toda a criação. E ele é o sustentador de todas as coisas. Ok? Sustentando, diz aqui Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, esse é o Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido essa aula, esse tema, essa lição. Leia a apostila com atenção, responda o questionário da apostila para efeito de fixação do conteúdo, mas no finalzinho desse vídeo eu vou pedir uma atividadezinha que você deve fazer e mandar lá no grupo da nossa turma, tá? O questionário da lição, responda todo ele, que é para você fixar bem a matéria dada. E no finalzinho do vídeo vai ter a atividade que você deve responder, vai valer até 2,5 para compor a nota que vai fechar com 10. Um beijo no seu coração e até a próxima!